Muito bom dia para todos vocês. Mais um dia importante para a nossa cidade. Hoje, em especial aqui para a região sul, para a região de Iboimirim. Como o Silvinho falou, a gente acabou de inaugurar lá a reforma da UBS do Jardim Souza. Eu conversei com várias pessoas lá, todo mundo elogiando, agradecendo. 8 médicos trabalhando, até um menininho estava lá, ia passar no fonoaudiólogo, e é isso que a gente precisa. A gente sabe que ainda tem muita coisa para fazer. Nós ampliamos muito os equipamentos de saúde. Hoje, a gente tem mais de 80 obras na área da saúde acontecendo. Estamos com, só de UPA, 19 UPAs em construção. A gente entrega umas 9 esse ano que vem, mais umas 10. De UBS, nós entregamos mais de 20, deve ter umas 20 em reforma e em construção, acho que mais 14. E a gente vai melhorando a área da saúde. Mas deixar esse registro aqui, de ter passado agora na inauguração da reforma da UBS Jardim Souza e ver lá as pessoas satisfeitas. Lógico, estamos num momento epidêmico, da epidemia da dengue. Os equipamentos de saúde estão com uma pressão maior de atendimento, não só do público, do privado também. Mas todos nós, com o pessoal nosso da saúde, que tem se esforçado muito, está aqui o Zamarco, nosso secretário de saúde, a gente melhorou, tem consciência que tem muita coisa para fazer, mas nós estamos caminhando para poder melhorar cada dia mais. Queria iniciar aqui cumprimentando o nosso grande secretário de Inovação e Tecnologia, o Bruno Lima, que é deputado federal, que aceitou o convite para vir cuidar da Secretaria de Inovação e Tecnologia. A gente vive hoje, no século XXI, num momento onde, se não tiver tecnologia, as pessoas estão excluídas. Todo mundo precisa de tecnologia. Para andar mais rápido, é o caso do Descomplica, para poder ter os serviços mais ágeis, para poder o celular, todo mundo aqui usa o celular para serviços essenciais. O Bruno não comentou aqui, mas a gente está colocando Wi-Fi nas favelas, uma grande extensão da rede do Wi-Fi na cidade, muita coisa bacana acontecendo na área de inovação e tecnologia. Gente, um avanço muito importante. Uma cidade que está em pleno desenvolvimento. A gente tem ganho muitos prêmios, inclusive internacionais, de Smart Cities, que é o uso da tecnologia nas cidades. Hoje, São Paulo, quinta maior metrópole do mundo, está se desenvolvendo bastante dentro da questão tecnológica. E a gente precisa usar a tecnologia para poder fazer com que as pessoas ganhem mais tempo. Por isso que esse equipamento, o Descomplica, que a gente inaugura agora aqui no Iboimirim, é o 20º equipamento, e a gente vai ter ainda mais 11 para inaugurar nos próximos meses, acho que até maio, né, Bruno? 12. Temos 12 ainda para inaugurar, até maio, 12 novos equipamentos do Descomplica, é de fundamental importância. E o Descomplica, como o nome diz, descomplica a vida das pessoas. Mais de 300 serviços aqui para a população vir utilizar com agilidade. Fazer o seu cadastro do Cade Único, renovar o seu cadastro, tirar o bilhete único, poder fazer aqui as ações de microempreendedores, tirar RG, fazer todas as ações necessárias, como, por exemplo, carteira de trabalho, tudo aquilo de serviço que a Prefeitura de São Paulo tem, num ambiente agradável, pessoas preparadas, com agilidade, é de fundamental importância. As pessoas vão ganhar muito tempo utilizando esse serviço aqui, que já está funcionando a partir de hoje, né? A partir de hoje já está... Tá. Então, já está funcionando o nosso equipamento, eu fico muito feliz. E dentro desse contexto da tecnologia, pessoal, só para concluir a minha fala, que eu acho que é muito importante, a gente precisa estar sempre, todos nós, empenhados nesse avanço tecnológico. Nós estamos trocando o sistema semafórico da cidade por semáforos inteligentes. Eles têm uma câmera, quando você tem muito carro, o semáforo fica aberto e passa. Quando tem pouco carro, ele fecha e abre do outro lado. E a gente vai melhorando o trânsito da cidade. Dentro do programa Smart Sampa, 20 mil câmeras pela cidade, a gente vai ter ao final do ano. Hoje já tem 8 mil câmeras instaladas, com inteligência artificial, vai ajudar muito em todos os serviços. Por exemplo, uma das tecnologias que a gente vai ter nesse Smart Sampa será a identificação de placa de veículo de carro com registro de roubo e furto. Nossas câmeras vão ver os carros passarem, se tiver, faz a leitura da placa, se tiver o registro de roubo e furto, já comunica a Guarda Civil Metropolitana, a Polícia Militar, a Polícia Civil. Para vocês terem uma ideia, em Buenos Aires, eles já têm esse sistema. Eu conversava com o governador da província lá, o Larreta, e ele me contava que eles tinham 500 casos de roubo e furto por mês.
Com esse sistema caiu para 50. Então a gente vai usando tecnologia para as pessoas ganharem tempo, para ter agilidade, para melhorar a segurança, para poder ter uma melhor qualidade de vida para as pessoas. Nossos sistemas de telemetria dos piscinões, 54 piscinões, com equipamentos de telemetria para a gente saber o nível, controlar a questão das chuvas. E vocês podem observar que tantas obras que nós fizemos, a gente encerrou agora o período mais crítico de chuvas na cidade, a gente teve um número de alagamentos e de enchentes muito menores. Ainda tem, mas diminuiu muito. E os locais que ainda alagam, ele retorna muito mais rápido. A água é drenada. Foram bilhões de investimentos em drenagem, microdrenagem. E a gente vai avançando. Eu tenho todos os dias muitas obras para estar inaugurando. Tem muitas que eu não estou conseguindo inaugurar, porque são tantas. Nós temos 2 Descomplica que já está pronto, Santo Amaro, e mais um, Jaçanã, já está para a gente inaugurar lá. Estamos conseguindo arrumar agenda de tanta coisa que está acontecendo. Mas a gente não deixou de cuidar da questão, por exemplo, da segurança alimentar. Tem muitas mamães, muitas vovós, muitas titias, de fazer um trabalho para que a gente esteja no 4º ano consecutivo com vaga de creche para todas as crianças. Todas as crianças têm vaga de creche. A gente está podendo desenvolver um grande programa de segurança alimentar. Aqui no Sabão tem lá, por exemplo, é um dos locais, como tantos aqui que vocês conhecem, o nosso Cozinha Escola. A gente fornecendo refeições para as pessoas, distribuição de 7.000 cestas básicas por dia, portanto, um trabalho de uma gestão humanizada. Até por conta da minha origem, de ter vindo aqui do Parque Santo Antônio, que eu tenho o maior orgulho do mundo de dizer que eu vim da periferia do Parque Santo Antônio e que eu estou fazendo uma OBS lá linda. Aí fala que eu estou fazendo mais bonita lá, porque fazendo OBS, fazendo várias coisas bacanas, não só no Parque Santo Antônio, lógico, onde a gente morou, é inegável que você tem um carinho maior, né? Não vamos ser aqui hipócrita, né? Você tem um sentimento de memória por tudo que passei lá na minha infância e juventude. Mas em todos os cantos da cidade, muitas ações acontecendo. E tudo isso, muito graças a vocês. Graças ao apoio que vocês estão dando, as ações que vocês desenvolvem junto com a gente. Eu queria firmar mais uma vez o meu compromisso aqui, de continuar sendo um cara apaixonado pela cidade de São Paulo, que trabalha incansavelmente todos os dias com uma grande equipe, com o propósito da gente ter a nossa cidade cada dia melhor para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Muito obrigado, sucesso a todos vocês. Viva a nossa M Boimirim, viva! Hoje a gente entrega aqui o 20º Descomplica da cidade, aqui no M Boimirim. Nós temos outros 12 que a gente vai estar inaugurando aí até o final de junho. Esse equipamento é fundamental, ele tem em torno de 350 serviços. Nesse Descomplica aqui de Boimirim são 50 colaboradores trabalhando. E como é que a gente fiscaliza? Cada pessoa que usa o serviço, ele faz uma avaliação da qualidade do serviço. A gente tem 98,5% de pessoas avaliando como ótimo e bom. E esse parâmetro é o melhor, porque a pessoa que vai lá e que está utilizando é que nos dá a grande capacidade de identificar se as coisas estão caminhando bem. Se é de convir que um serviço avaliado em 98,5% de ótimo e bom é o serviço que recebe da população o seu reconhecimento. Então a gente vai estar inaugurando os demais e agora inaugurando os 12, a gente passa a ter toda a cidade. Hoje são 32 subprefeituras, hoje estou inaugurando o 20º, com mais 12 a gente completa as 32 subprefeituras, portanto Descomplica em toda a cidade de São Paulo. Ontem eu estive em Brasília, eu tive reunião com o Arthur Lira, que é o presidente da Câmara dos Deputados Federais. Apresentamos para ele uma minuta de projeto de lei que altera a lei que trata da questão das concessões da energia, onde assina eu e os prefeitos responsáveis pelos consórcios da região metropolitana de São Paulo, portanto representando todos os 39 municípios da região metropolitana. E essa proposta, ela visa alterar a lei federal, por quê? Porque a regulação, concessão e fiscalização do serviço de energia é só de competência do governo federal. As prefeituras não têm nenhuma participação e a gente pretende mudar isso. E tem 3 pontos fundamentais. Primeiro, de ser possível que os municípios possam fazer um convênio com o governo federal e passem a fiscalizar as empresas de concessão de energia. Possa fazer multas, possa fazer as ações necessárias com relação aos serviços que eles prestam na cidade. O segundo é de que os municípios desejam, e a gente pretende colocar isso na lei, participar do processo das concessões
da regulação. E o terceiro ponto é que os municípios eles deem um aval para as contratações novas e aquelas que serão renovadas. Então aí as cidades passariam a ter participação desse processo, defendendo o interesse dos seus munícipes. Depois eu tive reunião com o ministro Alexandre Silveira, onde a gente tratou desse tema também, ele apoiou, eu fui com vários deputados federais, deputado federal Maurício do PP, a deputada federal Renata Abreu do Podemos, o deputado federal Baleia do MDB, o deputado Cezinha da Madureira do PSD, o deputado Isnaldo Buleiro do MDB, e vários deputados federais para demonstrar a importância do assunto. O ministro compreendeu bem, apoia essa alteração da legislação e se comprometeu com a gente de, em 2 semanas, editar um decreto, onde esse decreto vai parametrizar a questão da concessão da energia. E colocar ali um tema importante, que é o tal dos expurgos. O que são os expurgos? No decorrer do tempo, a Agência Nacional de Energia Elétrica foi emitindo portarias onde tirava da classificação do atendimento várias situações. Por exemplo, do dia 3 de novembro, que ficou milhões de pessoas sem energia, o jeito que eles fizeram, eles expurgam isso. Se você pegar hoje a Enel com o péssimo serviço que presta, na avaliação da Agência Nacional de Energia Elétrica, ela está dentro dos parâmetros, porque todos aqueles incidentes, por exemplo, temperatura, chuva, evento climático, enfim, uma série de coisas, eles desconsideram para a classificação. Então ficou um mar de impunidade das empresas de concessão de energia, ficou um mar de impunidade. Eles fazem o que querem, não atendem a população e no papel aparece como uma boa avaliação. Olha que coisa ilógica. Então, tirando esses expurgos, passa todos os eventos, ou quase todos os eventos, serem considerados para que eles atendam minimamente aquilo que é exigido com relação à qualidade do serviço. Com relação à Sabesp, é bem diferente. No caso da Sabesp, a gente poderia comparar, por exemplo, com um sistema de telecomunicações, onde o seu celular, o meu celular, o celular das pessoas, hoje está universalizado, a gente tem um nível de telecomunicação muito melhor do que era do público. Enfim, a gente tem várias experiências onde o serviço de concessão ou de privatização tornou melhor do que o serviço público. E na Sabesp em especial, o grande problema da Enel foi essa questão da regulação e da modulagem. Até por isso a gente está trabalhando nessas alterações que eu te falei, inclusive estará no decreto que o ministro irá publicar daqui 2 meses. Nós teremos, no caso da Sabesp, um comitê gestor que terá a participação da Prefeitura de São Paulo. Você tem o comitê da URAI, você tem a agência reguladora do Estado, ou seja, tem uma série de mecanismos que vai possibilitar que, se avançar a questão da privatização da Sabesp, vai possibilitar que esses mecanismos garantam a qualidade do serviço. E agora, a gente está colocando na lei, a lei não é a lei para vender, não é a gente que vai vender, a gente não está autorizando vender. A nossa lei diz o seguinte, olha, a gente autoriza a prefeitura a fazer uma adesão a um novo contrato, desde que aí vem lá, por exemplo, intermitência, que é aquela falta de água. Tem um prazo para corrigir intermitência, tem prazo para você fazer as ligações de rede de esgoto. A gente está numa região aqui, por exemplo, um pouquinho aqui para frente, tem o Jardim Veracruz. É um bairro que fica muito próximo da represa aqui em Guarapiranga. Eu pessoalmente, já estive lá, aonde a estação elevatória de esgoto, porque você capta o esgoto e tem bombas que bombeiam para Barueri. Então não foi ninguém, eu pessoalmente fui lá e vi aquilo sem funcionar há muito tempo, totalmente sucateado. O esgoto vai para aquele local e aí tem um ladrão que vai para dentro da represa. Eu pessoalmente peguei uma tinta, um colorífico, fui numa das casas que eram cobrado esgoto, que tinha rede de esgoto, joguei na privada, apertei a descarga e fui lá, e aonde estava aquela água? Na represa. Então a gente precisa ter essas realidades, né, colocadas para que a gente entenda que a Sabesp precisa melhorar em muito. Nós chegamos agora em 300 milhões de reais, dados do dia 14 de março, nós já estamos no dia 12 de abril, 17 de abril, perdão, dados do dia 14 de março, nós chegamos em 300 milhões de multas da Sabesp só por conta dos buracos que eles fazem nas ruas. Então a gente vai colocar essas questões do buraco, a questão da captação e tratamento do esgoto, a questão da intermitência, ou seja, tem uma série de regras que a gente vai colocar muito claro para que a empresa ela melhore a sua qualidade
de serviço. Você vai nesses bairros aqui, na minha casa que eu moro aqui do ladinho, à noite não tem água. A água não chega à noite. Então a gente precisa melhorar muito esses serviços e a gente vai ter uma oportunidade de melhorar. Além disso, estendeu demais, mas depois você edita. O que foi colocado no Colégio de Líderes e foi aprovado ontem no Congresso de Comissões e possivelmente deva ser votado hoje. Não sei se aprova ou não, mas está na pauta de hoje no item segundo. De que os investimentos da Sabesp, que hoje contratualmente é de 13% do faturamento, ele tem que investir 13%, vai passar para 20%. De que o recurso que vai para o FMSAI, a gente vai antecipar em torno de 1,8 bilhões de reais, para que possa ser esse recurso do Fundo Municipal ser investido na cidade de São Paulo. Aí tem uma série de outras questões que está sendo colocado como condição para que a gente possa aderir ao novo contrato. Essa é a primeira etapa. Os vereadores ainda continuam discutindo, pleiteando mais benefícios, que pode ser que consiga ou que não consiga, mas a gente tem ali muitos vereadores, né, e toda a equipe da prefeitura trabalhando para que, se a gente fizer esse novo contrato que vai possibilitar a privatização, seja algo muito positivo para a cidade. Eu sempre falei que iria repetir, ninguém tem paixão por privatização da Sabesp. A gente tem um compromisso de que, se houver uma oportunidade de que a gente melhore o serviço, seja bom para a cidade, a gente não vai perder a oportunidade. Colocada em lei, colocada em contrato, para garantir um bom serviço de saneamento. Entendi. Existe uma questão do regimento que é previsto na lei orgânica do município e no regimento interno da Câmara, que são as quantidades de audiências públicas para determinado tema. A Câmara optou por fazer 5 audiências públicas. Acho que ontem aconteceu a primeira, se não me engano. Além dessas audiências públicas, a Câmara já havia feito um grupo de trabalho com vários vereadores, onde já foram realizados vários estudos, várias audiências públicas e um relatório final. Então esse processo da discussão da Sabesp, ele não começa agora com a votação do projeto. Ele já vem anteriormente com um grupo que a Câmara muito bem constituiu, fez análise e chegou no relatório que inclusive foi publicado e disponibilizado para vocês. Então já é um tema que vem sendo debatido há bastante tempo. Mudar de assunto. Parque Bexiga queria uma atualização. Eu vi em outro veículo que a prefeitura vai fazer a fundação do terreno, vai avaliar o terreno. Queria saber se tem novidade além disso, também falar sobre isso. Queria saber se tem novidade também do projeto do aquático. Bexiga. Parque do Bexiga. Eu havia procurado os proprietários do terreno, falando da intenção da prefeitura tornar aquilo um parque, se era possível fazer de uma forma consensual. Eles mandaram uma proposta, fizeram uma avaliação e na avaliação deles vale 80 milhões. Eu instruí esse processo para a Procuradoria-Geral do município, porque é lá na Procuradoria que tem um órgão chamado DESAP, que tem técnicos que vão fazer a avaliação de acordo com as normas técnicas. Aí eles vão me devolver qual é essa avaliação. Se vale 80, se vale menos que 80, se vale mais que 80. Ou seja, se for mais que 80, já está colocada a proposta, a gente paga 80. Se for menos que 80, a gente vai fazer uma contraproposta para os proprietários. Até aproveitando, Gabriela, as pessoas têm falado, mas foi falado que é 51 milhões. Os 51 milhões é de um acordo que a prefeitura fez no Ministério Público sobre um contribuinte e que entrou um valor para a prefeitura de quase 1 bilhão de reais, e dentro desse valor foi colocado que uma parte dele, 51 milhões, poderia preferencialmente ser destinado à aquisição do terreno para ser o Parque do Bexiga. Não tem uma avaliação, tem um número, né, como tem vários números, tanto de valor para isso, tanto de valor para aquilo. Então não tem uma relação entre os 51 milhões que a gente pode utilizar se avançar a questão da desaprovação do Parque Bexiga ou da compra por acordo de ambas as partes, com relação à questão da avaliação do imóvel. O que vai valer para a gente é o órgão técnico da Procuradoria fazer a avaliação, e assim que eles me enviarem, eu vou disponibilizar para vocês poderem trabalhar com a informação das pessoas que escutam a CBN. Tem um prazo? Não tem um prazo, eu mandei, mas não deve demorar muito, não é tão complexo, é bastante simples. Eu creio que deve chegar nos próximos dias, não tem por que demorar tanto. Não. Tá, e o outro é o aquático. Do aquático. Do aquático, a gente teve no domingo uma decisão super importante do Tribunal de Justiça, suspendendo aquela decisão liminar com relação à proibição de a gente operar o aquático.
A promotora, na época que pediu, estava alegando que o barco que vai transportar pessoas iria contaminar a represa, né? E não falou que todos os outros dezenas e centenas de barcos que transitam lá não contaminam. Só o barco ia levar pessoas, iria gerar um prejuízo ao meio ambiente. Obviamente que isso não ia parar em pé, então, com muito bom senso, o desembargador reverteu. A gente optou por não fazer mais o transporte hidroviário com a empresa Transwolf. Por que estava com a Transwolf? Porque a Transwolf que ganhou a licitação daquele território. Então a represa Billings está dentro do território de operação da Transwolf. Então naturalmente passou para isso. Como se a gente fizer uma linha de ônibus aqui, a empresa que operar aqui ela vai pegar, né? Então é por região. Mas eu optei, até por conta de todas as questões que estão acontecendo de investigação da Transwolf e da UpBus, de operar o aquático diretamente pela Prefeitura de São Paulo. Então a Procuradoria está vendo qual que é o caminho legal para isso, né? Como é que a gente vai fazer essa questão legal. Se eu vou fazer uma requisição administrativa, isso é um ato que eu faço requerendo um bem, eu posso requerer aquele terreno, né? Uma prerrogativa do prefeito, desde que justificado. Ou se a gente vai fazer desapropriação do barco e comprar da empresa, enfim, eles estão vendo qual a melhor forma jurídica, mas o que tem de certo é que será a Prefeitura de São Paulo que irá operar esse transporte. Aí a questão só da gente poder ajustar essa questão judicial, acho que essa semana a gente deve resolver isso, aí eu dependo também dos pareceres da Procuradoria, e eu quero inaugurar o mais rápido possível, aquilo é algo super importante, né? Só aproveitando, é muito importante falar, já que eu falei da Transwolf e da UpBus, de que o contrato emergencial dessas empresas foi feito em 2015, na gestão do PT. E em 2019 foi feita a licitação, dentro da Lei 8666, que é a lei de licitações e que coloca lá o que o poder público precisa exigir para poder fazer análise dos concorrentes. Todos os itens que foram apresentados foram atendidos pelas empresas, inclusive a certidão da Receita Federal. Estou comentando isso por quê? Porque o promotor falou, não, bastava dar um Google. Não é assim que funciona. Porque se bastasse dar um Google, a Receita Federal teria dado um Google e não teria dado a certidão. A gente tem que se basear de acordo com a legislação. Quando eles apresentam a certidão da Receita Federal, que participou da operação, e a certidão da Receita Federal, lá em 2000, falaram assim, ó, a empresa está apta. Não é a prefeitura. Eu nem era prefeito, então eu não estou fazendo uma defesa em causa própria, eu estou fazendo uma defesa daquilo que é correto. Então, se a própria Receita Federal, que participou da operação, deu uma certidão dizendo que a empresa está apta, não seria a prefeitura, o Ministério Público e nenhum outro órgão que iria contestar, porque estava previsto dentro da Lei 8666. Só aproveitar a oportunidade para poder esclarecer, apesar de você não ter me perguntado, com relação a esse tema, porque às vezes ficam criando muitas factoides e o que tem de concreto é o respeito à legislação, o que está previsto no edital e deixar enfatizado. A Receita Federal deu uma certidão para todas as 32 empresas e aí elas estiveram aptas a poder participar.